Tupi, eleições 2020, de frente com elas. E hoje recebemos Clarissa Garotinho do PROS e para entrevistar a candidata Isabelle Benito e Márcia Pinho. A primeira pergunta para a candidata será da Márcia Pinho. Bom dia, candidata. Bom dia, minha amiga Isabelle Benito. Candidata, a senhora foi do PDT de 1999 a 2000, do PSB de 2001 a 2003, do PMDB 2003 a 2009, do PR 2009 a 2016, do PRB 2016 a 2018 e desde 2018 está no PROS, que é o partido atual. A senhora foi até processada quando filiou-se ao PR por infidelidade partidária. Por que a senhora muda tanto de partido? Isso não prejudica na hora de criar uma identidade? Bom dia, Márcia. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Primeiramente, dizer que é uma alegria muito grande poder participar dessa entrevista, porque a gente está vivendo uma das eleições mais antidemocráticas da história do Rio de Janeiro. É a primeira vez que todas as emissoras de televisão cancelaram os seus debates. E isso é muito ruim. Quem perde a democracia, quem perde é o eleitor, que não tem a oportunidade de conhecer melhor os seus candidatos a prefeito. Imagina eu, Márcia, com 14 segundos de televisão, as pessoas não conseguem, né, conhecer as nossas propostas. Você falou da minha mudança de partido. Na verdade, eu não fui processada por infidelidade partidária. Eu mudei de partido, né, porque o partido, eu não quis votar de acordo com o partido. O partido fechou questão, disse que todos os deputados seriam obrigados a votar de acordo com o que eles queriam, porque o partido na época estava negociando cargos, né, com o governo do PT. Eu não quis. E aí eles disseram, bom, quem não votar a favor, a gente vai expulsar do partido. E eu preferi seguir a minha consciência. Eu acho que as pessoas votam muito mais em outras pessoas, nas propostas delas, do que nos partidos políticos. Os partidos políticos não têm bandeiras claras. As pessoas sabem que na maioria das vezes os partidos políticos se organizam, né, para buscar cargos, para fazer negociatas. E eu acho que as pessoas estão cansadas desse tipo de política. Então eu prefiro seguir a minha consciência. Eu posso ter mudado de partido, mas eu nunca mudei de lado. Meu lado sempre foi o lado do povo, da justiça social, da defesa, né, das pessoas mais carentes. E eu acho que é isso que importa, é isso que as pessoas levam em consideração. Bom, a sua rejeição nessa candidatura está em 40% segundo as pesquisas e só é menor do que a de Marcelo Crivella, 57%, a quem a senhora já chamou de incompetente e péssimo gestor, mas foi também do governo dele como secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. Eu gostaria de uma avaliação sua sobre isso e saber também por que a senhora deixou o governo Crivella. Então, Márcia, eu acho que essa foi uma das grandes conquistas que eu tive nessa eleição. Né? O resultado da semana passada já mostrou que a minha rejeição caiu de 40% para 27%. Isso por quê? Porque as pessoas estão começando a conhecer a Clarissa, mesmo com pouquinho tempo de televisão. As pessoas pensam que me conhecem porque conhecem os meus pais, mas elas não sabem a minha história. Eu sou a Clarissa, filha do Garotinho, vírgula. Isso não é um ponto final na minha história. As pessoas não conhecem os meus projetos e eu não estou tendo tempo na televisão para que elas conheçam. As pessoas não sabem que eu fui a autora da lei do primeiro emprego. As pessoas não sabem que eu apresentei projeto para impedir o aumento do preço dos medicamentos, né, durante a pandemia. As pessoas não sabem que eu apresentei um projeto, né, para que o crédito consignado fosse aumentado durante esse período. As pessoas não sabem que eu apresentei um projeto para diminuir o salário dos deputados e dos senadores, e esse projeto só não foi votado porque o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não quis votar esse projeto. Então, é isso, as pessoas têm que conhecer. Então, mas eu vou continuar, então, porque eu acho que eu não entendi a resposta da segunda pergunta da Márcia. A candidata, a senhora é muito crítica atualmente ao atual governo do prefeito Marcelo Crivella. Fez parte do governo, deixou o governo por discordar ou por tentar a reeleição como deputada federal? Isabelle, mesmo depois da minha eleição de deputada, eu fui convidada para retornar ao governo. E não aceitei, porque eu entendi que não tinha mais porquê. Se você me perguntar, você se arrepende de ter sido secretário do Crivella? Não me arrependo, porque tudo na nossa vida é uma experiência. E nesse tempo em que eu fui secretária, eu reabri o restaurante popular de Bangu, que estava fechado, o de Bom Sucesso, em frente à Maré, que estava fechado, o de Campo Grande.
foram mais de 4 milhões de refeições servidas, e eu saí do governo deixando 5 milhões de reais para reabrir o restaurante popular de Madureira. Eu já saí do governo há 3 anos, e mesmo com dinheiro garantido, até hoje o prefeito não reabriu aquele restaurante, que virou lá casa de morador de rua, casa de usuário de drogas, ao invés de atender a população. Então, eu deixei porque eu entendi que o governo não tinha rumo, e eu dizia isso para o Crivella. Mas o Crivella não gostava muito de ouvir críticas, e o resultado está aí. Né? Então, o Crivella é uma boa pessoa, ele não é uma pessoa ruim, mas ele não deu conta de ser prefeito da cidade. A cidade do Rio precisa de gente com energia, com disposição, com coragem para enfrentar os problemas que a gente tem, que ande nas ruas, que converse com o povo, que conheça os problemas do povo e que tenha coragem para encarar os desafios que a gente tem. A gente tem a máfia dos transportes que comanda essa cidade há 40 anos. A saúde hoje no Rio de Janeiro está o caos e ninguém está enfrentando, né, os problemas das organizações sociais que o Eduardo Paes trouxe para a cidade do Rio, deixou comandar a saúde e elas já respondiam a 300 processos no sul do país quando vieram para cá. Então é preciso coragem para enfrentar esses grupos econômicos, esses grupos políticos e empresariais que estão sugando o dinheiro da população enquanto a cidade do Rio está empobrecendo, a cidade está suja, a cidade está abandonada, a cidade está mal cuidada, as comunidades carentes estão esquecidas, não tem emprego. O Crivella disse que ia cuidar das pessoas, mas a população de rua está aumentando. Nós temos 17 mil pessoas vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. Agora sim eu vou para a minha pergunta. Falando em coragem e energia, a gente tem agora muitas candidatas mulheres à prefeitura do Rio de Janeiro. E o único debate que aconteceu até agora, eu vi a sua participação, eu confesso que deu um pulo uma vez da cama, numa resposta que eu não vou me lembrar agora, em que eu vi uma Clarissa que eu nunca vi até agora, que foi uma Clarissa feminista. Clarissa Garotinho é feminista? Clarissa Garotinho é feminina, defende os direitos das mulheres. Eu sou a favor, né, da participação de mais mulheres na política, até porque, como eu costumo dizer, imagina, quando eu fiquei grávida, né, e chegou a hora de tirar licença maternidade lá na Câmara dos Deputados, a Câmara queria que eu tirasse licença médica. Eu falei, mas vem cá, eu não estou doente, eu estou grávida. Não, mas não existe isso aqui de licença maternidade. E graças à luta que a gente batalhou tanto lá, hoje a gente tem a licença maternidade. Antes de mim, outras deputadas lutaram para que na Câmara tivesse banheiro feminino, porque era um ambiente tão masculino que nem tinha banheiro para as mulheres. Então, toda vez que uma mulher, né, sobe um degrau na política, ela abre caminho para outras mulheres, né, ela olha com mais carinho para a saúde da mulher, para os problemas que as mulheres enfrentam. Eu sou mãe. Esse período todo, né, de aula virtual que a gente viveu, meu filho tem 4 anos de idade, eu fiquei ali acompanhando ele. Eu não sei se você já é mãe, Isabelle, mas... Sou mãe, tenho um filho de 8 então, anos. as conquistas, né? Tempo esgotado, Márcia. Eu só queria falar assim, só para fazer um adendo aqui, desculpa, porque eu fiz assim, desculpa quebrar aqui, mas assim, só para falar, a dificuldade que você é feminista, você está defendendo o direito da mulher, a dificuldade que muitas vezes, dependendo do partido, a pessoa tem de assumir essa questão do feminista, não é feio. Não, eu sou feminista sim, mas é que o feminismo às vezes tem algumas bandeiras e eu não concordo com todas elas. Eu, por exemplo, eu não sou a favor do aborto. Né? Algumas mulheres que são feministas defendem o aborto. Eu defendo os direitos das mulheres, mas não sou a favor do aborto, sou a favor da vida. Obrigada, candidata Márcia Pinho, sua entrevista. Candidata, sua na pergunta. sua primeira eleição, vencida como deputada estadual em 2018, a senhora recebeu 335.061 votos. Na última foram 35.131. Por que a senhora perdeu 300 mil votos em 4 anos? Na verdade, cada eleição é uma eleição. A gente não pode... A eleição é o candidato e a conjuntura. Na última eleição, meu irmão também foi candidato a deputado federal, mesmo cargo que eu disputei. Eu estava no partido menor, com menos tempo de televisão. Nós dois nos dividimos, né? E elegemos os dois. Então, eu acho que o mais importante foi a vitória, e não o número de votos. Até porque nós temos outros candidatos, né? Houve uma conjuntura ali que tiraram o meu pai do processo eleitoral há 10 dias da eleição dele, isso causou confusão para o eleitor na rua. Então tem uma série de questões, né? Cada eleição é uma, e a eleição não se repete, né? Você lembra que quando o Eduardo Paes foi candidato a governador, ele terminou com 4% dos votos, e na eleição seguinte ele se elegeu prefeito do Rio. Então cada eleição ela tem uma conjuntura diferente.
né? Às vezes a pessoa não vota em você num primeiro momento, ela está te observando, mas depois ela vota em você numa eleição seguinte. Então, cada eleição é uma eleição. Pegando a onda da minha colega Isabelle, falando dessa questão das mulheres, pela primeira vez na história, como a Isabelle mesmo disse, temos mais mulheres, né, concorrendo à prefeitura nesta eleição de tantos homens, né, nos últimos anos. Pelas pesquisas, há uma grande possibilidade da candidata Marta Rocha conseguir chegar ao segundo turno. E a minha pergunta é se a senhora apoiaria Marta Rocha num eventual segundo turno. Eu não vou discutir segundo turno, porque essas pesquisas elas erram muito. Você lembra que na última eleição, na véspera, no sábado, o Harold de Oliveira, ele estava em 5º ou 6º lugar nas pesquisas e quando abriu as urnas, ele virou senador do Rio de Janeiro. Todo mundo disse que César Maia ia ser o segundo senador. E quando abriu a urna, foi o Harold. Então o que vale não é pesquisa encomendada, né, porque a gente não sabe exatamente quais são os interesses. Cada pesquisa dá um resultado diferente. O que vale é o voto na urna. E as pessoas normalmente decidem quem vão votar nos últimos 2, 3 dias da eleição. Então eu não vou debater sobre possibilidades, sobre hipóteses. Mas eu fico feliz, né, que a gente tenha muitas mulheres na disputa. Sabe o que eu vejo? Eu ando muito pelas ruas e converso com as pessoas estão muito desacreditadas com a política. As pessoas acham, né, que todos os políticos são iguais, mas não são. As pessoas acham que quando a gente entra lá, a política vai mudar a gente. Mas não é assim. Eu, por exemplo, fui vereadora, deputada estadual, deputada federal, e eu não mudei. Eu abri mão da minha aposentadoria especial parlamentar. Eu podia estar me aposentando daqui a pouco com um salário de 30 mil reais e abrir mão porque não acho isso justo. Só para responder a minha pergunta, independente das pesquisas, se a Marta Rocha for para segundo turno, a senhora apoia ou não? Isso não está em discussão. Quando chegar ao segundo turno, a gente vê. Isabelle, sua pergunta. Vamos então falar de projetos aqui? Vamos lá. A gente, estudando essa sua campanha e tudo mais, você defende, candidata, a criação de um programa Renda Mínima, o Renda Rio, para socorrer as pessoas nesse momento de crise. Mas já existe o cartão da família Carioca. É necessário, no momento de crise, com menor arrecadação, criar um novo programa para isso? Na verdade, o que eu quero fazer é complementar o Renda Brasil que o presidente da República quer fazer. O Rio de Janeiro é uma cidade muito desigual. O Renda Rio vai ser uma complementação. A gente tem aqui bairros, né, que a gente tem um dos metros quadrados mais caros do mundo. E a gente tem comunidades onde as pessoas vivem abaixo do índice de desenvolvimento humano, em condições subhumanas. Então o Rio de Janeiro vive essa desigualdade. Eu ando nas comunidades, eu ando nas ruas. A pobreza cresceu, o desemprego aumentou, a população de rua aumentou. Tem gente vivendo na miséria no Rio de Janeiro. E aí tem gente que fala, isso é populismo. Não, populismo para quem tem comida na mesa. É claro que nós vamos voltar a gerar emprego. Eu quero acabar com a burocracia que existe hoje na cidade. Uma pessoa, né, quer abrir uma empresa, é uma papelada. Uma pessoa quer pagar uma guia de imposto, é uma papelada. Ele quer localizar um processo dentro da prefeitura, ele leva dias porque os processos não são digitalizados. A gente tem que fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais amiga do ambiente de negócios, para a gente atrair empresas e gerar emprego. Eu também defendo um grande projeto de cooperativas de trabalho dentro das comunidades carentes para a gente gerar trabalho e renda, principalmente para as mulheres, onde elas vão se organizar em cooperativa, vão poder levar renda para dentro da sua casa, mas a renda mínima para pessoas que estão em condições subhumanas, até que a gente possa recuperar por completo a economia do Rio de Janeiro, ela será necessária. Mas não seria melhor, então, continuar investimentos e melhorias no cartão Família Carioca, que já existe, uma medida mais econômica do que política? Não, não é uma medida política, é uma medida realmente que visa atender as pessoas mais necessitadas. Assim como o restaurante popular. Às vezes eu ando na rua e tem gente que fala, isso aí é populismo. Eu falo, engraçado, né? Quando vem um sociólogo chamado Betinho, que todo mundo conhece, e diz, quem tem fome tem pressa, bota aquela propaganda lá na televisão com um pratinho vazio. Todo mundo aplaude, é isso aí, bonito. Mas quando a gente faz um programa social para atender a pressa de quem tem fome, aí dizem que é populismo. Agora, a gente não vai fazer só isso, a gente vai olhar pelo transporte, a gente vai olhar pela saúde. A saúde é um dos principais problemas do Rio de Janeiro. As pessoas hoje têm medo de ficar doente, não apenas pelas doenças, mas porque elas sabem o sufoco que elas vão enfrentar nos hospitais. A gente precisa falar sobre isso, Isabelle, porque as pessoas ficam 5 anos na fila do CISREG para fazer uma cirurgia, muitas morrem porque não conseguem esperar esse tempo. Nós temos que fazer o turno extra das cirurgias nos hospitais. Um tomógrafo quebra e a empresa deixa 15 dias o tomógrafo quebrado. Márcia Pinho.
Candidata, eu quero falar um pouquinho de uma grande chaga do Rio, que é a violência, mas antes, como esse foi um ano atípico na saúde, vivemos esse drama que foi a Covid, estamos vivendo ainda, a senhora é fruto de um lar muito ligado à religião protestante, evangélica, assim como prefeito, tanto que em determinado momento das eleições de 2016 a senhora chegou a apoiar a candidatura dele à prefeitura. A população tem acompanhado como os políticos mais alinhados com a doutrina evangélica têm se posicionado sobre a vacina contra a Covid-19. Eu queria saber a sua posição sobre esse tema. Bom, a minha posição formal como prefeita do Rio será seguir as orientações do Ministério da Saúde. Eu não vou dizer que eu posso obrigar alguém a tomar a vacina, porque eu não quero judicializar esse processo, uma vacina que normalmente se leva 5 anos para fazer, né, e essa está sendo feita num curto espaço de tempo. Mas o que a gente tem que fazer, e eu acho que a maioria da população vai querer se vacinar, né, é garantir o acesso à vacinação de toda a população, seja pobre, seja rica. Todas as pessoas que quiserem se vacinar terão o direito de se vacinar. Nós faremos uma ampla campanha, nós vamos estabelecer vários drive-thrus pela cidade para as pessoas poderem se vacinar através do carro. Nós vamos levar a vacina através das escolas, através dos locais onde as pessoas estão, para não ficarem aquelas filas quilométricas. Nós vamos organizar para que toda a população que queira ter acesso à vacina possa ter. E aí, entrando no tema violência, eu queria saber a senhora, como uma mulher jovem, como é que a senhora pretende controlar, administrar a violência do Rio? Porque hoje a gente não trata mais do tráfico, do narcotráfico, agora é a narcomilícia. A senhora acha que vai ter estrutura para enfrentar essa sociedade de traficantes milicianos e... Olha, Mônica, o que a prefeitura... desculpa, Márcia. O que a prefeitura pode fazer, né, nesse aspecto? A prefeitura ela tem capilaridade. Ela está presente, né, na maior parte das comunidades, na maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, ela tem acesso a mais informação. Esse problema da milícia, do tráfico, a gente tem que criar um gabinete integrado com a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, o Ministério Público e Tribunal de Justiça. E como a prefeitura pode contribuir? Ela pode levar informações, porque é ela que tem essas informações, para os órgãos competentes para que eles possam atuar. Esse é um ponto. Coragem para fazer? Temos. Você me perguntou agora há pouco da candidata Marta Rocha. Eu não queria falar, porque eu acho que eu estou aqui para falar de mim. Mas já que a gente está falando de violência, não basta apenas ter discurso e dizer que é delegada. No período do governo Sérgio Cabral, foi o período onde as milícias cresceram 300% no Rio de Janeiro. E quem era a chefe da Polícia Civil? Era a delegada Marta Rocha. Ela não combateu a milícia. Os índices de criminalidade cresceram no Rio de Janeiro. Então agora vai dizer que vai combater a milícia, que vai abrir a caixa preta. A gente tem que pensar, Isabel, né? sua terceira e última pergunta. Tivemos a resposta, então, do segundo turno. Não vou entrar nesse mérito de novo. Vou aproveitar a saúde, que ficou em 2 respostas, e eu acho que é o tema, pela segunda eleição consecutiva, é a maior preocupação do povo carioca. Então vou aproveitar esse espaço, que é primoroso dessa rádio, para a gente falar da maior preocupação. Em 2 pontos, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, a senhora se posiciona contra as OSs, ou seja, não teremos mais OSs. Se não teremos, teremos? Não é isso que eu disse. E como será então a gestão? É claro que a gente sabe que a gente precisa, né, de organizações para apoiar a saúde por causa dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Não dá para você abrir concurso público o tempo todo. Aliás, eu quero dizer aqui para os funcionários da saúde que eu vou implementar o plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da saúde, que o Crivella prometeu e não fez, que o Eduardo Paes prometeu e não fez. A gente não tem que valorizar os nossos profissionais só com palavras, a gente tem que valorizar com ações. E eu vou implementar porque os funcionários da saúde cortaram dobrado esse ano. E a forma de valorizar todo o trabalho que eles fizeram durante a pandemia é implementando o plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários da saúde. Com relação ao OS, o que a gente tem que ter é uma fiscalização muito rigorosa, tanto na hora de escolher as OSs que vão atuar, não permitindo acontecer o que o Eduardo Paes fez, trazer OSs que já respondiam a 300 processos no sul do país, estava na cara que isso ia dar errado, e uma fiscalização rigorosa nos gastos e na fiscalização dos equipamentos. É como eu estava dizendo, e encerrou o tempo aquela hora, um tomógrafo quebra, né, e leva 15 dias, a empresa não fala nada, e o diretor do hospital não fala nada, e o prefeito fica sabendo pela imprensa, porque ele tem um contrato mensal.
Se ele atender menos gente, ele vai lucrar mais. Hoje, olha, eu quero dizer o seguinte, se eu for prefeita, todo mundo tem um WhatsApp na mão. Se quebrar um tomógrafo, um aparelho de ultrassonografia, e eu não for informada no mesmo dia no meu WhatsApp, se me mandarem um vídeo, o diretor do hospital, porque colocou o aparelho para funcionar no mesmo dia, mandou consertar no mesmo dia, esse diretor do hospital será demitido. É por isso que as pessoas levam 3 meses para fazer um exame, quando poderia estar levando 5 dias, 1 semana. Porque deixam os aparelhos quebrados para lucrarem mais. Isso é uma vergonha com a população. Nós não podemos mais permitir isso. Temos que fazer o turno extra das cirurgias. É isso que vai desafogar essa fila do Cisreg, é uma humilhação. Eu peguei a Covid, no início da campanha, eu perdi 16 dias de campanha. Eu estava lá fiscalizando os hospitais e vi isso. Agora, candidata, o discurso de vamos fiscalizar mais as OS, para mim, como jornalista e comunicadora, me parece mais peça de reposição, de troca de nome, porque as OS continuam aparelhamento de corrupção, investigação, os fatos estão aí, não só na imprensa, como para quem quiser ter acesso na forma jurídica. A senhora vai manter, então, as OS? Eu vou manter as OS, não necessariamente essas que estão aí. Porque o problema não é o nome OS. Né? Já fizeram com cooperativa, já fizeram com ONG, já fizeram com fundação. OS é só mais um nome. É uma empresa que ajuda a prefeitura na administração. O que a gente tem que fazer é selecionar bem essas empresas. O que a gente tem que fazer é fiscalizar essas empresas. Hoje elas estão comprando medicamentos e insumos para as unidades de saúde 1000% mais caro do que quando a prefeitura comprava diretamente. E ninguém faz nada. Corre solto. A saúde, ela gasta muito e gasta mal. A gente gasta muito dinheiro público com a saúde, em compensação, a cobertura do programa de saúde da família reduziu 34% na cidade do Rio. Isso está errado. Encerramos então a entrevista. Agora a candidata Clarissa Garotinho tem 3 minutos para responder por que merece o voto do Rio para ser prefeito. Ainda tem 8 minutos, 7 minutos de entrevista. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu estou satisfeita. Mas eu queria rapidamente, então já que a gente tem tempo, falar um pouquinho, porque aquela hora interrompeu. Eu estava até perguntando se você é mãe, né? E você me disse que tem um filho de 8 anos, eu tenho um filho de 4. Aproveitar aqui para falar da educação, que não foi um tema abordado. Então eu fiquei naquela loucura, Isabelle, de aula virtual, né? E eu, como mãe, eu pensei, 650 mil crianças da rede pública ficaram sem aula, tiveram um ano perdido. A gente tem que priorizar. No meu governo, a educação vai ser prioridade. A gente vai dar um tablet educacional para cada criança, com acesso à internet, para que nunca mais essas crianças tenham um ano perdido. Para que elas possam ter acesso às novas tecnologias, porque esse é o caminho do futuro. Daqui a alguns anos vão ter emprego e as crianças não vão estar preparadas para ocupar essas vagas de emprego. Porque hoje elas não estão tendo acesso à tecnologia e elas precisam ter. No meu governo, nós vamos usar a tecnologia a favor do cidadão. Seja na educação, seja na saúde, para implementar um prontuário único do paciente, para avançar na telemedicina. É assim que a gente precisa avançar para construir uma nova história no Rio de Janeiro. A senhora ainda tem 1 minuto e meio. Eu ainda tenho aqui 5 minutos, né? Pelo horário. Dentro dos 3 minutos para encerrar, por que a senhora merece o voto do Rio para ser prefeita? Bom, eu agradeço à Rádio Tupi, agradeço a todos e quero dizer o seguinte, o Rio de Janeiro viveu 2 épocas. A época, né, da gestão passada, onde gastaram todo o dinheiro da prefeitura para fazer Olimpíadas, para fazer obras faraônicas, que não melhoraram a vida de ninguém. Uma ciclovia que custou 44 milhões de reais, que despenca toda hora e que não serviu para melhorar a vida de ninguém. Um VLT no centro da cidade, Isabelle, é um dos contratos mais absurdos da prefeitura. Eu vou te contar aqui uma coisa que você não sabe. Quando a empresa entrou ali, o Eduardo Paes disse o seguinte, olha, a empresa disse, vão ter que andar aqui 260 mil passageiros por dia. E se esse número de pessoas não andar, a prefeitura vai me pagar a diferença. E ele aceitou. Hoje a prefeitura contratualmente é obrigada a pagar por 141 mil passageiros que não andam no VLT. Você já ouviu falar em funcionário fantasma, mas o Eduardo Paes ele criou uma modalidade nova. É o passageiro fantasma. Um prejuízo de 9 milhões de reais todo mês para a Prefeitura do Rio. Então, a gente tem que rever esses contratos. A gente não precisa voltar a essa época. A época, né, onde a gente gastou muito dinheiro com contratos que não serviram para melhorar a vida das pessoas, serviram para enriquecer grupos financeiros e econômicos. E estamos vivendo hoje
a época do abandono, onde nada funciona. A cidade está largada, está suja, está mal cuidada, está abandonada, os serviços públicos não funcionam, parece que não tem prefeito. Dá para a gente construir um caminho novo, dá para fazer uma nova história, com garra, com coragem, com determinação. Chegou a hora do Rio de Janeiro ter uma mulher prefeita. Vamos experimentar o governo de uma mulher. A gente dá conta de tudo. Por que a gente não vai dar conta de governar a cidade? Nós vamos começar, eu vou começar. Clarissa, o que você vai fazer no governo? Eu vou começar renegociando os contratos, renegociando os juros dos empréstimos, para a gente ter capacidade de investimento na cidade do Rio de Janeiro, para a gente olhar pela saúde, para fazer um grande mutirão de conservação nessa cidade que está largada, para a gente olhar pela educação. O BRT hoje é uma vergonha, as pessoas esperam 1h30 na fila. Pessoas estão sendo assaltadas no BRT. Eu conheci uma mulher que quebrou a perna no BRT de tanto empurra. E os ônibus sumiram da cidade. Os ônibus não estão cumprindo o contrato. Nós não podemos permitir essa situação. O contrato é via de mão dupla. Se você não está cumprindo a sua parte, você está me dando o direito de colocar outra empresa no seu lugar. É assim que eu vou governar a cidade do Rio de Janeiro. E se eu puder contar com a confiança de vocês, ouvintes da Rádio Tupi, eu peço a vocês. Meu nome é Clarissa Garotinho. Meu número é 90. Dá tempo da gente mudar essa história. Converse com seus amigos, converse com seus parentes, manda um WhatsApp, fala nas redes sociais. Dá tempo da gente construir um caminho diferente, fazer um Rio de Janeiro com mais justiça social, um governo que seja para todos, mas que também priorize as pessoas que mais precisam, um governo que valorize o cidadão e que use o dinheiro público para olhar pela nossa cidade, para botar o Rio de Janeiro para funcionar. Tem muita gente que diz, eu vou fazer aquele prédio ali só para alguém passar na frente e dizer, foi fulano que fez. Eu, Clarissa Garotinho, se for prefeita do Rio, quero ser conhecida como a prefeita que colocou o Rio de Janeiro para funcionar. Que colocou a clínica para funcionar, o hospital para funcionar. É assim que eu quero governar. Agradeço, portanto, a candidata Clarissa Garotinho do PROS pela entrevista. Agradeço também Márcia Pinho, obrigada pela sua